Salve, 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 salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa terceira aula do nosso curso de eletromagnetismo. Pois é. Agora a gente tá aí, ó, caminhando aí no nosso curso de eletromagnetismo. Ainda estamos em eletrostática, mas hoje nós vamos falar de um tema da eletrostática deveras curioso. Pra falar a verdade, é um dos temas mais importantes dentro da eletrostática, porque a gente vai carregar esse negócio o resto do curso inteiro. Não tem pra onde fugir. A gente vai ter que utilizar o que a gente aprendeu hoje pro resto do curso. Então, muita atenção naquilo que eu vou falar. Beleza? Hoje a gente vai estar falando então sobre campos elétricos e eu vou fazer alguns exemplos. Inclusive, um dos exemplos é um que eu tô prometendo, já tem 2 aulas, né? Afinal de contas, só teve 2 aulas até agora mesmo, então... Enfim, que é o experimento da gota de Millikan. Eu vou explicar direitinho a relação entre o experimento da gota de Millikan e o campo elétrico, tá? E já vou deixar aqui bem claro, a lista de exercícios já está disponível, ótimo, né? Disponível lá no nosso Discord, tá bom? Então, entre no nosso Discord, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Entra no nosso Discord, vai no canal Lista de Exercícios do curso e você vai ter acesso à nossa primeira lista de exercícios do curso. E se você quiser ter o gabarito da lista de exercícios, que já está gravado, inclusive, aconselho a virar membro aqui do canal. Os membros aqui do canal têm acesso exclusivo ao gabarito comentado da lista. Beleza? Eu solto o vídeo, né, com o gabarito comentado e os membros têm acesso a esse vídeo. Ok? Então, é isso. Pega seu material de estudos e vamos lá para o nosso estudo. E cá estamos nós. Estamos aqui com o nosso jornal, né? Com o nosso aprendizado, né? Nosso conteúdo de hoje. Nós vamos estar falando aqui, como falei, sobre campo elétrico. Lembrando, eu recomendei no final da última aula para que vocês deem uma olhada na questão das integrais. Passei um canal onde explica sobre integrais, né? Então, eu expliquei aqui, assim, bem por alto, como é que é o passo a passo de uma integral, de uma derivada, né? Assim, é o beabá do beabá, né? Bem basiquinho mesmo. Tem bastante coisa de integral e derivada. O curso aqui não é de cálculo, né? Talvez eu marque uma live no futuro sobre cálculo, né? Explicando sobre cálculo, fazendo integrais, derivadas, explicando isso mais a fundo, as regras de derivação, as regras de integração, integração por parte, integração por substituição, explicar como é que se faz a mudança de coordenadas e coisas assim, entendeu? Mas não é o foco aqui do curso, tá? Então, eu pressuponho que você que já tá aqui nesse curso, você deve ter dado uma olhada na questão de integrais e derivadas. Isso ajuda bastante, até porque a gente vai fazer uso disso bastante, principalmente na partir da próxima aula, que a gente vai falar sobre lei de Gauss. Beleza? Então, vamos lá. Campo elétrico. Vamos lá. Quando a gente fala de campos, né? Eu não estou falando de nenhum sobrenome de alguma pessoa por aí. Eu estou falando de campos de força. A gente está se referindo a uma região no espaço onde você pode colocar a indicação dos vetores força gerado por alguma fonte, tá? A questão é a seguinte: a força elétrica produz algum tipo de campo? A resposta é sim. É o que nós chamamos de campo elétrico. E como que nós deduzimos o campo elétrico? Como é que a gente consegue observar esse campo elétrico? Bom, vamos levar em consideração que o campo elétrico que a gente vai estar falando aqui é o campo elétrico gerado por inúmeras cargas, tá? Na verdade, uma única carga também já é o suficiente. Entretanto, vão ter algumas observações que eu vou ter que fazer posteriormente, tá? A gente vai partir justamente do princípio da superposição, que a gente aprendeu na última aula sobre o princípio da superposição, que nada mais é quando você tem várias cargas
vários objetos carregados, e aí você faz com que esses objetos, essas cargas, interajam entre si. E aí você quer descobrir, por exemplo, qual é a força em uma carga, sendo que essa carga está sujeita à força gerada por várias outras cargas que estão ao redor dela, né? Então, isso é o princípio da superposição. E aí, você já sabe que o princípio da superposição nada mais é do que a soma de todas as forças que atuam sobre uma determinada carga. Então, você tem ali uma carga qualquer, e aí você vai e quer determinar qual é a força sobre ela, você soma todas as forças que atuam sobre ela. Tá? E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a fórmula do princípio da superposição. Eu cheguei a falar isso por alto na última aula, né? E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essas forças aqui, que isso aqui é um somatório, né? De todas as forças que atuam sobre a carga I, né? Então, a força da carga em cima da carga I vai ser a soma de todas as forças J que atuam sobre I, né? Então, eu vou abrir essa força pela lei de Coulomb, né? Isso vai dar KQI vezes QJ sobre RJI ao quadrado, RJI chapéu, né? Então, nós temos aí a nossa relaçãozinha básica, né? E aí, olha só que curioso, olha só que curioso. Dentro desse somatório, eu estou somando em J, né? Eu estou somando em J. Eu não estou somando em I. Então, o QI e o K, eu posso simplesmente... eu poderia simplesmente tirar os dois de dentro do somatório. Só que eu não vou tirar o K, eu vou tirar apenas o QI. Então, quando eu tiro o QI do somatório, o que vai sobrar vai ser um somatório em J de KQJ sobre RJI. Tá vendo? RJI não pode sair porque eu tô somando em J, então o J tem que ficar, o QJ tem que ficar também. RJI, chapéu. E aí, o curioso é justamente isso. Nós chamamos essa relação aqui, essa soma aqui, esse somatório, de EI. Ou seja, isso aqui vai ser o nosso campo elétrico. Então, o vetor campo elétrico vai ser justamente a soma de todos os campos elétricos individuais que atuam sobre aquela carga, né? Aquele ponto, né? E aí, a gente tem aqui como forma final que QI EI é igual a FI, ou seja, a força elétrica é igual ao produto da carga pelo campo elétrico. Ok, sensei. E aí? Bom, eu posso reescrever isso. Isolando o EI de um lado e o campo elétrico, ele passaria a ser como a força que atua naquele ponto, naquela carga, dividido pelo valor daquela carga, tá? Isso é curioso porque perceba que eu fiz toda essa conta, mas eu não estou falando de uma única carga. Eu estou falando de um conjunto de cargas que vão estar atuando sobre uma carga única. Então, é como se eu tivesse 500 cargas e essas 500 cargas fazem força em uma única carga, né? Essas 500 cargas fazendo força em uma única carga geram um campo elétrico em cima dessa carga nessa posição. Então, o que vai acontecer aqui é justamente isso. É como se eu pegasse a força total exercida por esse campo elétrico naquela posição e dividisse pela carga que estivesse naquela posição. Então, a gente pode considerar aqui uma situação no qual a carga QI é muito menor do que a distribuição global de cargas do sistema, como foi o caso agora. 500 cargas, né, fazendo uma força em cima de uma única carga. Então, você tem ali uma quantidade muito grande de cargas em cima da outra, né? Então, você tem uma diferença muito absurda entre a quantidade de carga que está fazendo aquela força e a carga que você está analisando. Então, o que a gente pode fazer, geralmente o que a gente faz, é fazer uma abstração, no qual a gente determina como o campo elétrico seria, na verdade, o limite dessa relação quando a carga vai a zero. Então, olha só que curioso. Quando você considera a quantidade total de cargas muito maior do que a carga analisada, que é o que nós chamamos de carga de prova, a gente pode considerar essa carga de prova como uma carga tendendo a zero, como se essa carga estivesse tendendo a zero, tá? Então,
o vetor campo elétrico pode ser escrito dessa forma, como limite de F de Fi sobre QI, quando QI vai a 0. Ou seja, todo o sistema realiza uma... Dorsa não. Dorsa é sacanagem. Calma aí, desculpa, gente. Uma força... Eu escrevi isso aqui de noite, desculpa. Realiza uma força sobre um certo local no espaço, como se nesse local não houvesse nenhuma carga. Ou, em termos técnicos, uma carga de prova. Tá? Na prática, toda carga de prova gera um campo elétrico também. Tá? Então vai ter ali alguma interferência. Só que se a gente considerar que a quantidade de carga total do sistema é muito maior do que essa carga de prova, então simplesmente a gente pode desconsiderar esse campo elétrico gerado por essa carga. Por isso que geralmente as cargas de prova que a gente utiliza geralmente são elétrons, são íons, são coisas assim muito pequenos, quando comparados com todo o resto, tá? Assim, a gente pode generalizar o vetor campo elétrico como... O vetor campo elétrico seria K vezes Q sobre R ao quadrado, R chapéu. Onde esse Q é a carga total que a gente está analisando, tá? A carga do objeto que está gerando aquele campo, tá bom? Então aqui a gente tem que nos atentar em duas observações. Até separei aqui. Duas observações. A primeira observação é o seguinte. O menor valor possível de carga elétrica é a carga fundamental E, né? Que é a carga do elétron. Né? A carga do próton, a carga do elétron é a mesma. O que significa que teríamos um problema ao realizar Q tendendo a 0. Porque se a menor valor de carga possível é o valor da carga fundamental, isso significa que a carga tender a 0 é uma coisa assim absurda. Contudo, nesse caso, a gente considera o sistema muito grande quando comparado à carga de prova, a carga em questão, o que torna a aproximação válida no mundo macroscópico. Então, atenção! Quando a gente fala de campos elétricos, a gente está falando aqui de um campo elétrico macroscópico. Se a gente falar de um campo elétrico microscópico, que é a nossa observação 2, se a gente considerarmos um mundo microscópico, o campo elétrico apresenta alguns problemas que somente são resolvidos quando quantizamos a carga. Ou seja, a gente sai do mundo macroscópico, entra no mundo microscópico e aí a gente entra na mecânica quântica, mais especificamente na chamada QED, ou Quantum Electrodynamics, né? Que é basicamente o nosso último módulo de estudo aqui no nosso curso de eletromagnetismo. Então, vai demorar um pouco para a gente trabalhar no mundo microscópico, mas no mundo macroscópico essa relação é bem válida, tá? É uma aproximação bem válida da gente fazer a carga tender a 0, não tem problema. Agora, se a gente estivesse falando no mundo microscópico, por exemplo, nas relações entre elétrons ou entre um próton e um elétron, isso já não funciona tão bem assim, tá bom? Então, vamos levar em conta isso. Bom, continuando aqui então, se a gente está falando de campo, como eu falei, todo campo, ele nada mais é do que uma região no espaço onde você pode representar os vetores força, né? Então, todo campo de força é uma região no espaço onde você pode representar esses vetores, né? Você tem uma fonte, essa fonte vai gerar força ao longo do espaço, né? E aí você quer saber como é que essas forças se comportam no espaço. Então, você tem, por exemplo, o campo gravitacional, que é gerado por uma força gravitacional. Você tem o campo elétrico, que é gerado por uma força elétrica. Você tem o campo magnético, gerado por uma força magnética. Entendeu? Então, a gente tem aqui essas situações. Só que a gente pode fazer o que a gente chama de linhas de campo, que são linhas que não necessariamente vão representar as forças, tá? Isso tem que deixar bem claro, mas vão indicar justamente como se organiza esse campo gerado por essas forças, ok? Então, os campos de força são regiões no espaço onde podemos determinar o vetor força gerado por uma fonte a uma distância r. Então, se você tem uma distância r da sua fonte, você pode determinar qual é a força naquela região a partir do vetor campo, né? E aí, a partir do campo, você consegue determinar qual é aquela força. Beleza? Ok.
E aí, eu separei aqui alguns tipos, no caso aqui a gente está falando de campo elétrico, né? Eu separei aqui como é que funciona as linhas de campo elétrico. Então, a gente tem aqui, por exemplo, as linhas de campo elétrico gerado por cargas pontiformes, né? Ou seja, unidade de carga. Como é que funciona as linhas de campo geradas pelas cargas pontiformes? Então você tem aqui uma carga positiva, você tem aqui uma carga negativa, e aí você tem o seguinte: as linhas de campo saem da carga positiva e morrem na carga negativa, tá? Se você tivesse só a carga positiva, você veria que o campo ele estaria sempre saindo da carga positiva. Se você só tivesse a carga negativa, as linhas de campo só estariam entrando, tá? Então você teria essa situação. Mas se você tem duas cargas, uma positiva e uma negativa, você tem as linhas saindo da positiva e entrando na negativa. Atenção! Se eu coloco uma carga de prova aqui, por exemplo, coloquei uma carga de prova aqui, vamos supor que essa carga de prova ela é uma carga negativa. Isso significa que ela vai ter que seguir as linhas de campo? Não! Atenção! Não! As linhas de campo não indicam movimento, apenas indicam a direção do vetor campo elétrico, tá bom? O que vai acontecer aqui? Se eu boto aqui uma carga de prova negativa, essa carga de prova negativa vai se direcionar no sentido contrário ao nosso vetor campo elétrico, tá? Porque ela vai ser atraída justamente para a nossa carga positiva, vai ser repelida pela nossa carga negativa. Então, tem que se atentar a isso, tá? As linhas de campo não indicam a movimentação de uma carga, tá? Porque isso vai depender justamente de que tipo de carga que você está falando. Se você estiver falando de uma carga positiva, a carga positiva vai ser atraída para a carga negativa, vai ser repelida pela carga positiva. E assim por diante. Se você botasse um corpo neutro aqui, por exemplo, você teria justamente a situação de que você estaria induzindo uma redistribuição de cargas, né? Então vamos supor aqui que eu coloque uma esfera, né? Coloca aqui uma esfera, ela está neutra, o que vai acontecer? As cargas negativas vão se acumular desse lado aqui e as cargas positivas vão se acumular desse lado aqui. Então você vai ter exatamente essa distribuição. E aí dentro dessa esfera aqui você veria justamente um campo sendo gerado assim, ó. Um campo elétrico sendo gerado assim. Ou seja, no sentido contrário. Ou seja, isso aqui, as linhas de campo do campo elétrico não vai indicar movimentação de carga nenhuma, tá? As linhas de campo só vão fazer com que você possa indicar a orientação do campo elétrico. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Pronto. Se você tem duas cargas iguais, ou seja, tem o mesmo sinal, ou seja, ou as duas são positivas ou as duas são negativas, o que vai acontecer é uma situação desse tipo aqui, em que você tem as linhas, elas batem entre si de tal forma que elas não vão nascer e morrer assim entre uma e outra, né? Elas vão ali bater de frente, é como se fossem realmente duas coisas batendo de frente, dois carros batendo de frente, entendeu? Então é o que está acontecendo aqui. As linhas de campo das cargas, elas vão simplesmente fazer com que não haja uma entrada e uma saída, né? Então isso vai acontecer se as duas cargas forem iguais, sejam duas cargas positivas, sejam duas cargas negativas, ok? Beleza. Plano infinito. Como é que funcionaria justamente as nossas linhas de campo para um plano infinito? É a mesma lógica. Cargas positivas, se for carga positiva, as linhas saem da carga. Se for negativa, as linhas entram na carga. Então o que vai acontecer aqui é justamente isso. Você tem aqui uma placa, né, um plano infinito, infinitamente carregado positivo, as linhas vão sair, né, para os dois lados. A gente está considerando aqui infinito, ou seja, não tem borda. Aqui eu só botei uma borda porque não tem como desenhar uma coisa infinita, né? Se houvesse
uma borda, vamos supor que isso aqui não é um plano infinito, é um plano finito, é uma placa, por exemplo. Você teria uma coisa chamada efeito de borda. Geralmente a gente evita o efeito de borda, mas é um efeito muito real. O efeito de borda, ele aparece principalmente em capacitores, tá? O efeito de borda realmente dá uma complicaçãozinha nos cálculos de campos elétricos, força elétrica, força eletromagnética e assim por diante, tá? Então, o plano infinito é uma abstração bem interessante da gente trabalhar aqui. Então, o plano infinito positivo, as linhas de campo saem do plano, nos dois lados. No plano infinito negativo, as linhas de campo entram no plano, nos dois lados também. Se você bota uma placa positiva e uma placa negativa, o que você vai ver vai ser justamente as linhas saindo da placa positiva e entrando na placa negativa. Isso é o que nós chamamos de capacitor, tá? Isso aí vai gerar justamente um capacitor. E o mais curioso é que o campo elétrico do lado de fora dessas duas placas, né? Esses dois planos, vai ser exatamente zero, porque a soma ali vai dar zero, tá? Então, é bem interessante isso. Agora, se você tivesse duas placas, né, dois planos que têm o mesmo sinal, você teria ali uma repulsão entre as placas, né? Então, você teria aí justamente um campo elétrico mais forte do lado de fora do que do lado de dentro. Ok? Beleza. Nós temos aqui também um cilindro infinito, ou seja, vamos supor que a gente tem um tubo maciço infinito, tá? Isso aqui gera o que nós chamamos de campo elétrico radial, tá? O que é um campo elétrico radial? O campo elétrico radial nada mais é do que um campo elétrico que vai ser dado por uma distribuição radial, ou seja, uma circunferência ao redor da fonte. Então você tem a fonte aqui, que é o cilindro, e o campo elétrico vai fazer aqui uma circunferência, vai aplicar aqui na forma de uma circunferência, por isso tem um círculo aqui, tá? Isso aqui é um campo elétrico radial, tá bom? A gente tem também o campo elétrico esférico, que é o caso, por exemplo, de uma esfera. Se você pega uma esfera aqui, vamos supor aqui, por exemplo, no caso das cargas pontiformes, isso aqui a gente está chapando o problema, tá? Como se a gente estivesse chapando esse problema. Mas, na verdade, imagina que isso aqui está no espaço. Então, você teria, na verdade, a presença de campos elétricos vindo aqui do lado saindo da folha, né? Saindo da tela e entrando na tela. Então, você tem também essa possibilidade, tá bom? Então, é o que a gente chama de campo elétrico esférico. Geralmente é produzido por sólidos, né? Sólidos finitos, tipo esferas, pirâmides, uma coisa assim, tá? Isso vão ser bem importantes, inclusive, quando a gente for falar de lei de Gauss, que é a próxima aula. Ok. E aí? Bom, é isso. Campo elétrico é isso. Não tem muito mistério com relação a campo elétrico. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou calcular alguns exemplos de campos elétricos. Então, esse é aquele momento em que a gente vai botar a mão na massa com relação aos campos elétricos. Então, vamos lá. O primeiro exemplo, que é para mim um dos mais importantes, até porque vai ter uma parte do curso que vai ser focado só nisso aqui, que é a expansão de multipolos e tudo mais, né? E, pessoalmente, para mim, tem um valor sentimental até que alto. É bem estranho falar isso, né? Valor sentimental, porque o meu TCC, ou seja, o meu trabalho de conclusão de curso na graduação foi sobre quadrupolos, né? Ou seja, eu trabalho expansões em multipolos. Então isso foi bem legal, foi bem interessante trabalhar isso durante a conclusão da minha graduação em física. Então, isso aqui é bem legal. É bem legal. Então, como é que vai funcionar aqui? Como é que funciona um dipolo? Você tem duas cargas, uma positiva e uma negativa. A gente bota elas ao longo do eixo Z, onde a carga positiva está na posição mais D e a carga negativa está na posição menos D, tá? E eu quero saber qual é o campo elétrico gerado por essas duas cargas em um ponto P, distante dessas duas cargas, tá? Isso é o que nós chamamos de dipolo elétrico, né? Por que é dipolo, sensei? Porque simplesmente você tem aqui uma carga positiva e uma carga negativa de mesma intensidade, né? Então é mais que e menos que. Então isso aqui a gente chama de dipolo elétrico. O que seria um quadrupolo elétrico, sensei? Seriam 4 cargas,
Acho que fica meio na cara isso, né? Seria basicamente dois dipolos em que esses dois dipolos trabalham entre si, né? Então, por exemplo, poderia ter um mais que aqui e um menos que aqui, né? Um octopolo, a mesma coisa, né? São 8 cargas, né? E assim por diante. Eu vou explicar isso mais pra frente, calma. Vamos por parte, já dizia Jack. Então, o dipolo elétrico, ele vai ser isso aqui. Então, eu quero saber qual é o vetor campo elétrico nessa região, nesse ponto, né? Bom, é simples. O campo elétrico nesse ponto vai ser o campo elétrico gerado pela carga mais Q, mais o campo elétrico gerado pela carga menos Q. Ok. Beleza, fácil, tranquilo. É o que a gente fez aqui, ó. A gente tem aqui o campo elétrico da carga positiva e o campo elétrico da carga negativa. A gente pode abrir isso dessa forma aqui. Essa forma aqui de abrir o campo elétrico é uma forma bem interessante, porque basicamente o que eu estou fazendo aqui é transformar, porque geralmente a gente vê a fórmula assim, né? KQ sobre R2, R chapéu. Só que esse R chapéu a gente pode escrever como R vetor sobre R módulo, né? Esse R chapéu aqui é a mesma coisa que R vetor sobre módulo de R, né? E aí a gente pode pegar esse módulo de R, botar aqui multiplicando esse R ao quadrado, né? Esse R multiplica esse R aqui, porque isso aqui é um módulo, né? Então vai ficar R ao cubo e aqui em cima vai ficar um R vetor. Então é isso que eu fiz, tá? E no final das contas a gente faz isso muitas vezes ao longo do curso, tá? Então a gente faz isso aqui, reorganiza. Então você vai ter aqui, ó, um R mais P, que seria a distância entre a carga Q e mais Q e o ponto P. Quem é esse ponto P, sensei? É um ponto P qualquer. É qualquer, não importa, tá? Eu botei aqui um ponto P com coordenadas x, y, z, onde esse x, y, z pode ser qualquer coisa, tá? Então, esse R mais P vai ser justamente essa distância, e no caso da carga negativa é a mesma lógica, tá? E aí, a gente tem que saber quem é esse R mais P e quem é esse R menos P. R mais P e R menos P vão ser justamente esses vetores de distância. Como é que eu calculo a distância, o vetor distância? Nada mais é do que eu pegar a posição da carga e a posição do ponto e subtrair um do outro. No caso, subtrair a posição do ponto menos a posição da carga. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, qual é a posição dessa carga mais Q aqui? 0, que ele está no x igual a 0. Y0, D, né? Ele está no ponto, na coordenada 0, 0, D. E aqui, 0, 0, menos D. Tá no eixo negativo de Z, né? Menos D. Então, essa aqui é a nossa posição. Então, o que a gente vai ter aqui vai ser, ó, x menos 0, vai dar x na posição x, chapéu, né? Y menos 0 vai dar y, chapéu. Z menos D, né? Desculpa, vamos ver aqui do mais, tá? Z menos D. Isso na posição Z. Então é o que vai ter aqui no R mais P. E no R menos P é a mesma lógica. Z menos D. Ou seja, Z mais D. Z chapéu. É o que tem aqui. E aí, se a gente tirar o módulo disso aqui, nada mais é do que tirar a raiz quadrada da soma dos termos aqui, sem os valores chapéu, né, ao quadrado. Então vai ficar x quadrado mais y quadrado mais z menos d ao quadrado elevado ao meio, ou seja, raiz quadrada, né? E aqui é a mesma coisa, só que aqui aparece um sinal de mais. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai substituir esses valores aqui nessas relações aqui, nessa relação aqui, tá? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Primeiro de tudo, eu vou tirar o K, eu vou botar o K em evidência. Então, vai ficar Q, e aí esse R mais P vai virar esse valor aqui. Então, tá aqui. E o R menos P vai virar esse valor. E aí, o módulo vai virar isso aqui. Só que tá elevado a 3. Então, é 3 vezes meio, que vai dar 3 meios. Então, por isso que aparece aqui embaixo 3 meios. Então, você tem uma reorganização dessa forma. E aí, o que eu vou fazer? Perceba que o Q aparece nos dois, né? Nos dois lados aqui, porque a carga é igual. Então, eu posso tirar o Q dessa equação aqui. Então, vai ficar KQ
E aí eu vou reorganizar isso dessa forma, olha. Eu percebo o seguinte, que os termos x, x chapéu, y, y chapéu aparecem nos dois lados aqui. Tanto na carga menos Q quanto na carga mais Q. Então eu posso deixar isso em evidência e botar tudo em um termo só. Então isso aqui vai ficar 1 sobre esse valor aqui, que é a posição na carga mais Q, menos 1 sobre a posição na carga menos Q. Isso tudo, x, x chapéu, mais y, y chapéu. Mas, aí você vai para a posição z chapéu, que é a mesma coisa. Você só vai isolar, nesse caso vai aparecer aqui um z menos d, aqui em cima, e um z mais d aqui no outro. Você não pode cortar um com o outro. Muita gente vai pensar, então agora é só cortar esse z com esse z, né? Esse d vai somar com esse d, vai ficar menos 2d, então beleza. Não, por quê? Porque o denominador é diferente. Perceba que você tem z menos d elevado ao quadrado e aqui é z mais d elevado ao quadrado, tá? Isso na posição z chapéu. Então, isso aqui já é o valor do campo elétrico gerado por essas duas cargas. Essas duas cargas vão gerar este campo elétrico aqui. Entretanto, nós podemos considerar a seguinte situação. O que acontece se você pegar e botar esse ponto P em cima do plano XY, ou seja, com z igual a 0? É só você fazer a substituição. Se z for igual a 0, isso aqui vai a 0, isso aqui vai a 0, isso aqui vai ficar menos d, vai ficar menos 2d. Por quê? Porque aqui embaixo o z vai a 0, z vai a 0, menos d ao quadrado é d ao quadrado, mais d ao quadrado é d ao quadrado. Então, basicamente, você vai ter o mesmo denominador aqui embaixo. Então, nesse caso, você poderia somar, tá? Aqui em cima, inclusive agora que eu percebi uma coisa... Pronto. Agora sim. Aqui em cima, o que vai acontecer é justamente que, como esses denominadores são iguais e você está subtraindo a mesma coisa, isso aqui vai a 0. Ou seja, um dipolo, né? Um dipolo elétrico, quando você analisa o campo elétrico sobre o eixo que separa as duas cargas, ou seja, o eixo x e y, o campo elétrico nessa região só vai ter orientação na direção z chapéu. Ou seja, simplesmente você vai conseguir observar o campo elétrico apenas apontando na direção z. O campo elétrico aqui, né? Se eu pegar um plano aqui, né? Plano aqui que passa justamente no eixo x e y, o campo elétrico vai estar sempre assim, oscilando, né? Entre cima e baixo, tá? E aí, o curioso é justamente o seguinte. A gente reorganiza isso aqui, o que vai dar vai ser kq vezes menos 2d sobre x² mais y² mais d² elevado a 3 meios z chapéu. A gente pode reorganizar isso e botar 2qd e chamar isso aqui de P. Esse P é muito importante, porque esse P é o que nós chamamos de momento de dipolo, ou momento de dipolo elétrico, tá? Então, apresento a vocês o momento de dipolo elétrico. O momento de dipolo elétrico nada mais é do que 2 vezes a carga vezes a distância de separação entre as cargas, tá? Quer dizer, entre a carga e o eixo, né? O curioso é que se eu tivesse feito justamente, em vez de ser D, fosse D sobre 2, né? Esse 2 aqui sumiria e aí ficaria apenas QD. Ou seja, no geral, o que é o momento de dipolo? É o produto da carga pela distância entre as cargas, né? Então você pega aqui, ó, a distância entre as cargas, que é 2D, né? E multiplica pelo valor da carga. Isso é o momento de dipolo elétrico. Isso vai ser muito importante, que a gente vai usar muito, tá? Então, o momento de dipolo elétrico é esse valor aqui, tá? Então, você tem esse resultado aqui. No eixo, né, no plano x, y, a gente tem essa situação. E aí eu deixo aí até com um exercício para vocês, né? Exercício extra, que é bem simples. O que aconteceria se você considerasse
se você considerasse o ponto 0, 0, 0, ou seja, a origem, né? Qual é o campo elétrico gerado aqui por essas duas cargas aqui na origem? Vai por mim. Não é tão trivial quanto parece, tá? E eu já adianto aqui para vocês que não é zero, tá? O campo elétrico gerado por essas duas cargas não é zero, ok? Então, fica aí como um exercíciozinho extra e aí tentem. É bem divertido. É uma questão bem legal, tá? Ok. Então, esse aqui é o nosso dipolo elétrico, tá? Existe o dipolo magnético também, mas a gente vai ver isso. Ele surge a partir do dipolo elétrico, inclusive. A gente vai ver isso quando a gente for ver magnetismo. Segundo exemplo, fio infinito. E aqui a gente está considerando o fio infinito com uma distribuição uniforme de carga, ou seja, ao longo do fio você sempre vai ter a mesma quantidade de carga, tá? Isso quer dizer, então, que a gente pode descrever, já que o fio é infinito, né? A gente pode descrever um valor infinitesimal de carga como a densidade linear de carga vezes o tamanho infinitesimal. Que é basicamente o seguinte, é como se eu estivesse pegando aqui, ó. Isso aqui é um tamanho infinitesimal do fio, tá? E nesse tamanho infinitesimal do fio, você tem um valor de Q, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui? Simplesmente é o seguinte, como o fio é infinito, eu vou pegar e vou analisar qual é o campo elétrico gerado por esse fio no ponto P a partir desse valor infinitesimal de carga, né? Ou seja, cada valor infinitesimal de carga vai gerar um campo elétrico nesse ponto P. Então, eu peguei esse valor infinitesimal, tem um campo elétrico aqui. Se eu pego um mais abaixo, tá aqui. Se eu pego um mais abaixo, ele tá aqui. Sempre do mesmo tamanho. Sempre com o mesmo valor de carga. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todos esses valores e vou somar todos eles. Ou seja, eu vou fazer uma integral. Por isso que eu falei que é importante fazer integral, né? Estudar integrais. Então, o que vai acontecer aqui é justamente isso. Você vai ter aqui uma distância R, né? Esse vetor R vai ser gerado justamente nessa distância. Esse R é um valor variável. Por quê? Porque vai depender da posição que você está analisando. Já que o fio é infinito, você vai ter valores distintos. E aí o curioso é o seguinte. Se você pega lá no infinito, se a gente fizer uma análise física disso aqui, ou seja, pega o valor do campo gerado lá no infinito desse fio, nesse ponto aqui, você vai ver que como o campo elétrico, o vetor campo elétrico, ele cai com 1 sobre r ao quadrado, significa que quanto maior é essa distância, ou seja, quanto mais distante, maior é esse r aqui, menor é esse campo. Ou seja, as contribuições que você vai ter do campo elétrico de um fio infinito nesse ponto, quando você analisa um ponto lá no infinito desse fio, é basicamente zero, é quase zero, quase nulo. Não é zero efetivamente porque o campo ele é infinito, tá? Então ele não vai ser efetivamente zero, mas ele vai tender a zero, tá? Então você tem aqui justamente o nosso campo elétrico, nossa unidade de campo elétrico vai ser dado por K vezes a unidade de carga sobre R ao quadrado, R chapéu. Ok, sensei. Beleza, nada de novo sobre o Sol, beleza. Quem é dq? A gente já viu, é lambda dz, né? Então a gente só substitui e vai dar lambda dz. Tá aqui nenhum mistério. E aí eu vou fazer o seguinte. Você lembra o que eu fiz lá no caso do dipolo elétrico? Que eu peguei o R chapéu e transformei ele em R vetor sobre o módulo de R? Eu vou fazer a mesma coisa. Então eu vou chamar esse R chapéu aqui de R vetor, né? Pegar esse valor aqui e transformar nisso aqui. R vetor sobre módulo de R. E aí o módulo de R vai multiplicar esse R ao quadrado, vai virar R ao cubo. Então a gente tem essa situação. Ok. Tiro a integral dos dois lados. O que é tirar a integral? Simplesmente é somar todos os termos, né? Então eu vou fazer a integral de ambos os lados. Então a integral aqui de dE vai ser o próprio campo elétrico. Não tem muito mistério, né? Eu vou somar todos os infinitesimais campos elétricos, vai dar o próprio campo elétrico total do fio, que é o que nos interessa.
igual a integral de menos infinito a mais infinito. Sim, por quê? Porque o fio é infinito, ele não tem um tamanho, tá? Ele é infinito, ele vai lá do menos infinito ao mais infinito. Então, isso aqui faz sentido, né? Então, você vai ter essa situação aqui. E aí eu vou tirar o k lambda da integral, porque ele não vai estar sendo integrado. E a única coisa que está sendo integrada aqui vai ser o nosso vetor r sobre o módulo ao cubo do nosso vetor r, né? De novo, módulo ao cubo, vocês sabem que vai dar a raiz quadrada dos valores aqui. A gente já sabe aqui o valor de r vai ser isso aqui, né? X chapéu mais y chapéu mais z' menos z chapéu, onde z' é justamente a posição do ponto P, tá? Por que isso? Porque eu botei justamente, espertamente, eu botei o nosso fio em cima do eixo Z, tá? Se eu tivesse colocado esse fio girando esse fio, aí apareceriam outras componentes aqui. Mas para simplificar a nossa conta, é mais fácil colocar o eixo Z em cima do fio, tá? Eu poderia ter feito isso com o eixo X ou com o eixo Y, mas o Z geralmente é o mais comum. Ok. E aí? Então, eu vou abrir isso, né? Quem é esse R vetor vai ser esse valor. Quem é esse R módulo vai ser esse valor. Vai dar 3 meios aqui no denominador, né? E aí eu posso abrir essa conta. Então, você vai ter uma componente, né? Como vai estar aqui uma soma no numerador, então a soma no numerador, a integral da soma é a soma das integrais, né? Ou seja, eu posso simplesmente pegar e abrir isso aqui como se fosse uma soma de duas integrais. Em vez de ser uma integral só, vai virar duas integrais. E aí, o que vai acontecer? Na primeira integral vai aparecer esse termo aqui. Na segunda integral vai aparecer esse termo. Acontece que ao longo do eixo Z, o campo elétrico gerado pelo fio é simétrico. Por quê? Porque o fio nada mais é, se a gente for parar para pensar, do que um cilindro infinito. E o cilindro infinito, eu já expliquei para vocês, ele tem uma simetria radial, ou seja, simplesmente o campo elétrico ele vai ser radial, ele não vai ter componente ao longo do fio, né? Ao longo do cilindro. Então, ao longo do fio, a componente é nula. Então, por isso a gente pode simplesmente eliminar, só fazendo uma análise física do problema, ou seja, não precisaria fazer essa conta, se você quiser pode fazer essa conta, fica até como desafio aí, vocês vão ver que isso vai dar zero realmente, tá? Então, isso aqui vai simplesmente embora, isso vai a zero. Então, no final, o campo elétrico vai ser dado por K lambda, que é a nossa densidade linear de carga, vezes a integral de menos infinito a mais infinito de... E aí aqui eu fiz uma substituição. Eu chamei de R vetor a soma x chapéu mais y chapéu. E por consequência, o módulo quadrado de R vetor vai ser dado por x quadrado mais y quadrado ou r quadrado. Então a única coisa que eu fiz aqui foi fazer essa substituição, tá? Eu chamei isso aqui de r quadrado e isso aqui de r vetor, tá? E aí vai ficar dessa forma aqui a nossa organização. E aí, olha só que interessante. Eu estou integrando em z, não é isso? Se eu estou integrando em z, significa que tudo que não é z eu posso tirar da integral. Eu não posso tirar esse r quadrado da integral, por quê? Porque ele está dentro de uma raiz, né? E aqui a gente está falando de um denominador, então tem uma série de problemas aqui matemáticos. Mas esse r vetor a gente pode tirar. E a gente tira efetivamente esse r vetor. Então o que vai ficar vai ser isso aqui. O campo elétrico vai ser K lambda r vetor vezes a integral de dz sobre r quadrado menos z', quer dizer, mais z' menos z, isso tudo elevado ao quadrado, isso tudo elevado a 3 meios, ou seja, raiz quadrada desse termo todo elevado ao cubo. E aí eu vou fazer aqui o seguinte, eu tenho que resolver essa integral. Como que eu resolvo essa integral? Utilizando uma substituição. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de z' menos z de r tangente θ, tá? Isso aqui é o que a gente chama de substituição trigonométrica. Isso aqui é matematicamente aceito, tá?
eu posso simplesmente passar esse z' para o outro lado, reorganizar o sinal. O que a gente vai ter é que z vai ser z' menos r tangente θ. E só que é o seguinte, eu quero saber quem é dz também, porque o dz aparece aqui em cima. Então, basta eu fazer a derivada desse z em relação a θ, que é a nossa nova variável, né? Se eu fizer isso, o que a gente vai encontrar é que dz é igual a menos r secante ao quadrado de θ dθ. Ah, da onde que veio isso, sensei? Essa derivada é tabelada, né, gente? Se a gente volta aqui na nossa tabelinha de integrais e derivadas, você vai encontrar aqui, ó. Cadê? Olha aqui, ó. Tá vendo? Derivada é tabelada, ok? Então, você tem aqui exatamente isso, ó. Se você tem a tangente de um número, a derivada dessa função aqui nada mais é do que a derivada do argumento vezes a secante ao quadrado desse argumento, tá? Então, isso aqui é um valor tabelado, ok? Então, voltando aqui. Cadê? Aqui, ó. Então, nós temos menos r, esse r permanece, né? Vezes secante ao quadrado de θ dθ. Ok. Bonito, beleza. A gente substitui isso tranquilamente aqui em cima no numerador. O dz vira esse negócio aqui. E no denominador, como é que fica? R quadrado permanece, mais... A gente sabe que z' menos z é r tangente θ. Ou seja, se aqui você tem z' menos z elevado ao quadrado, é r ao quadrado tangente ao quadrado de θ. É exatamente o que a gente faz. Só que isso aqui é uma propriedade trigonométrica. Existe uma propriedade trigonométrica que diz o seguinte. Olha, a secante ao quadrado de um ângulo nada mais é do que 1 mais a tangente ao quadrado deste ângulo, tá? Que é exatamente isso que acontece aqui. A única coisa que eu fiz aqui, na verdade, foi multiplicar toda essa igualdade por r ao quadrado. Então, dizer que r ao quadrado mais r ao quadrado tangente ao quadrado de θ é r ao quadrado secante ao quadrado de θ não é absurdo. Então faz sentido fazer essa substituição. Então é o que a gente faz aqui. Só que como isso aqui está ao quadrado, basicamente isso aqui está elevado a 3 meios, o ao quadrado vai cortar com esse denominador 2, então no final isso aqui vai virar um r ao cubo secante ao cubo de θ. Então, você vai ter aqui justamente um menos r secante ao quadrado de θ dθ sobre r ao cubo secante ao cubo de θ. Tá? Aí, você vai olhar para isso aqui e vai perceber, calma aí, sensei, mas da onde que veio esse menos π sobre 2, esse π sobre 2? Então, antes o nosso valor de integração era π. Era mais infinito e menos infinito. Entretanto, eu mudei o meu valor de integração. Aqui antes a gente estava trabalhando com dz. Nossa integração estava em z. Agora a gente está integrando em θ. O ângulo ele não vai a infinito. O ângulo ele só pode ir de 0 a 2π. São os valores de ângulo que podem entrar, né? Efetivamente. Só que como eu fiz aqui a modificação para tangente de θ, a tangente de θ ela varia, na verdade... Se eu quero variar de menos infinito a mais infinito, qual é o valor da tangente? Qual é o valor de ângulo em que a tangente vale menos infinito? Né? Ou qual é o valor que a tangente vale mais infinito? Ou no caso aqui, como eu estou falando de dz, no caso a gente está falando então até de secante. Quais seriam esses valores? Seria justamente o valor de π sobre 2. Ou seja, mais π sobre 2 e menos π sobre 2. Tá? Lembrando que a secante justamente a gente trabalha ali com o valor inverso dentro dos valores de tangente a secante, tá? Então você tem aqui justamente esses valores. O limite superior vira menos π sobre 2 e o inferior vira mais π sobre 2. Ok, sensei, e aí? Aí é só uma substituição básica, né? Esse r corta com esse r ao cubo, essa secante ao quadrado corta com essa secante ao cubo. Então, no final das contas, o que a gente fica é justamente a integral de π sobre 2 a menos π sobre 2 de 1 sobre secante de θ dθ. Só que olha só, essa integral fica meio estranha, tá vendo? Porque o limite superior é menor do que o limite inferior. Só que como tem um sinal de menos aqui na frente, a gente pode fazer um artifício, uma regra matemática, que diz que quando você tem um sinal de menos aqui, você pode simplesmente inverter os limites de integração.
Então, isso aqui vira mais π sobre 2 e aqui vira menos π sobre 2. Isso é possível, tá? Isso é possível. Então, o que vai acontecer aqui é justamente fazer uma inversão. E esse valor aqui é um valor tabelado. Existe uma tabela de valores de integrais definidas que diz que a integral definida de menos π sobre 2 a π sobre 2 de 1 sobre secante de θ dθ vai ser exatamente 2. Então, esse resultado dá 2. Então, simplesmente, tudo isso aqui vai dar 2. Então, vai dar 2k lambda sobre r ao quadrado vezes o r vetor. De novo, a gente pode fazer quem é r vetor? R vetor nada mais é do que o módulo de r vezes o r chapéu, né? Isso é clássico, isso é típico, tá? É o r vetor nada mais é do que r na direção r chapéu. É a lógica, tá? Onde esse r aqui é um módulo. Então, a gente vai fazer exatamente isso. Vai pegar aqui, vai fazer isso, né? R chapéu. Esse r corta com esse r ao quadrado. Então, esse r ao quadrado vira só r. Então, no final das contas, a gente vai ter aqui que o campo elétrico gerado por um fio infinito na posição P nada mais é do que 2k vezes lambda sobre r na direção r chapéu, que é uma direção radial, né? Que é exatamente a prova, essa aqui é a prova matemática, justamente do que eu falei das linhas de campo lá do cilindro infinito, né? É a prova justamente matemática disso aqui. Por que que isso aqui é verdade, tá? Ok, beleza. Último exemplo, né, do vídeo. Nós temos aí a gota de Millikan. Finalmente vamos falar do elefante na sala, a gota de Millikan. Como que nós determinamos o valor da carga elétrica? Se lembra? Quando o Coulomb faz todo o seu experimento da balança de torção, ele faz todo o experimento sem saber o valor da carga elétrica. A gente não sabia o valor da carga elétrica. O valor da carga elétrica só foi determinado muito depois, né? Então, o que vai acontecer aqui é que esse aqui foi o experimento que levou justamente o Millikan a receber o Prêmio Nobel de Física, que é a determinação da carga elétrica, quanto vale a carga elétrica. E é um problema bem simples. Basicamente é o seguinte, ele tinha um aparato experimental, que era uma câmara, tá? Ele tinha uma câmara. Essa câmara era conectada a um dispenser de óleo, tá? Que poderia borrifar gotículas de óleo, tá? E aí, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Quando ele borrifava esse óleo aqui, esse óleo, ele caía, né? Ele se eletrizava na queda, e aí ele passava por um orifício, e quando ele passava por esse orifício aqui, esse orifício ele ficava justamente entre duas placas paralelas, ou seja, tinha um capacitor aqui de placas paralelas, que gerava um campo elétrico, tá? Ele gerava um campo elétrico contra o sentido da queda, então você tinha aqui um campo elétrico, era exatamente isso que acontecia. Então as gotículas de óleo caíam aqui ao longo desse orifício, né? Então, ele observava o seguinte, olha, o que acontece se eu pegar e não botar um campo elétrico, deixar a gota cair? Eu tenho uma situação. Agora, se eu ligo o campo elétrico, o que que vai acontecer? Duas coisas podem acontecer. A gota pode ficar parada, ou a gota pode acabar se direcionando no sentido do campo elétrico, ou seja, subir, ou seja, ir contra a gravidade, basicamente. E aí o Millikan, ele sabiamente percebeu que, a partir disso, ele poderia fazer uma relação com o campo elétrico com relação ao valor da massa da gota. Então, o que que ele vai fazer é justamente isso. Ele tem uma situação em que você tem o campo elétrico desligado, tá? Quando o campo elétrico está desligado, a gota está sob a ação da força gravitacional e ela tem uma força de arrasto, né? Porque ela vai estar ali se movendo, vai ter uma força de arrasto. A força de arrasto nada mais é do que aquela força necessária para igualar a força-peso e gerar o que nós chamamos de velocidade terminal. Ou seja, não há aceleração no sistema, a gota não acelera. Ela está numa situação de equilíbrio, em que a força de arrasto é igual à força-peso,
Então é exatamente isso que ele observa no primeiro caso. A força de arrasto é dada por essa fórmula aqui. Isso aqui já é uma fórmula já conhecida dentro da física, tá? Que é a força de arrasto determinada pelo teorema de Stokes, tá? Ou força de Stokes, que é dada por 6π eta, que é esse símbolozinho aqui, esse n estilizado, vt, que é a velocidade terminal, vezes r, que é o raio da gota, tá? Isso aqui é possível de se determinar qual é o raio da gota, tá? Não é tão complicado assim de determinar. Isso tem que ser igual à massa da gota vezes a gravidade. Ou seja, se você quer saber qual é a massa da gota, só fazer essa conta, né? Passa essa gravidade para o outro lado. No final das contas, a massa da gota vai ser dada por 6π eta, velocidade terminal, vezes o raio, dividido pela gravidade. A velocidade terminal é justamente a velocidade de queda da gota, né? Quando o capacitor está desligado, ou seja, sem um campo elétrico. E isso é fácil de se determinar, porque você vai observar justamente quanto que a gota se move e você cronometra quanto tempo leva isso. Então, velocidade é justamente espaço por tempo, né? Então, você pega o tamanho da distância que a gota percorreu e divide pelo tempo que ela levou para percorrer aquela distância. E você tem a velocidade terminal daquela gota, né? E o raio da gota é um valor que é possível de se determinar. Inclusive, ele usava um valor padrão para isso, tá? Então, você tem aqui justamente a massa da gota. E aí, quando ele liga o campo elétrico, o que vai acontecer vai ser um equilíbrio de forças. De novo. Ele vai pegar... Tem duas situações possíveis. A primeira situação é que não há movimentação da gota, ou seja, a gota fica parada. Nesse caso, você tem aqui a força elétrica sendo equilibrada com a força-peso. E aí, nesse caso, você tem aqui a força elétrica é dada por Q, que é a carga. É a carga que essa gota vai ter. Vezes o campo elétrico que está sendo aplicado nessa gota. Isso tem que ser igual à massa da gota, que nós calculamos anteriormente, vezes a gravidade, o valor da gravidade. Então, o valor da carga elétrica vai ser dado pela massa dessa gota. Não, quer dizer, o valor da carga dessa gota aqui vai ser dado pela massa da gota vezes a gravidade dividido pelo campo elétrico que atua sobre essa gota. E aí, ele faz esse experimento várias vezes, tá? Toda vez que ele faz esse experimento, ele sempre vai chegar em resultados bem parecidos. E aí ele notou o seguinte, que a carga da gota, essa carga da gota, nada mais é do que um múltiplo de um valor. Todos os valores sempre davam algum valor vezes um número inteiro vezes um valor específico. E esse valor específico foi justamente o valor que ele determinou como a carga elétrica de 1,6, né, vezes 10 elevado a menos... Não lembro qual é o valor da carga, calma aí. Isso acontece, gente. Isso acontece e geralmente a gente nunca... 10 a menos 19. 1,6 vezes 10 a menos 19. Geralmente, quando a gente vai fazer prova, inclusive, geralmente esses valores são dados, tá? Ninguém é obrigado a gravar certos valores, apesar de ser uma constante, né? Então não tem problema. Então 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então ele chega nesse valor ao realizar esse experimento várias vezes, tá? Só que, atenção, eu falei aqui de uma situação em que a gota fica em repouso. Só que existe uma situação em que a gota não fica em repouso. Não fica. Essa situação em que a gota não fica em repouso é uma situação em que, por incrível que pareça, a gota, ela sobe, né? E aí, ela vai subir devido à presença da força elétrica e também devido à presença do arrasto. O arrasto, ela vai ser contrário, né? Então, você teria aqui uma força de arrasto. Seria uma situação em que, dessa vez, o que você teria seria a força elétrica igual a força-peso mais a força de arrasto, que é esse valor aqui, né? Então, você poderia fazer essa conta também, né? Poderia até escrever aqui, seria que é igual à soma dessas duas forças, que vai ser mg mais
6π, eta, velocidade terminal agora de subida, né? Teria como determinar isso, vezes o raio da gota, né? Inclusive, geralmente, esse aqui é o mais simples, né? Você consegue determinar mais simplesmente, mas geralmente nos laboratórios a gente trabalha mais com essa relaçãozinha aqui, né? E aí você pode até colocar aqui o E em evidência, né? Botar o E aqui dividindo tudo. Você vai ter EMG mais 6π, eta, VT de subida, vezes o raio, dividido pelo campo elétrico. Então você tem aí justamente o valor da carga no caso em que a gota se mova, né? Então você tem aí uma situaçãozinha bem interessante. Então esse foi o experimento da gota de Millikan e foi assim que ele determinou a carga elétrica e ganhou o prêmio Nobel por consequência. Ok? É isso. E é isso. Esse foi a nossa aula de hoje, nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que tenha entendido aqui como é que funciona a questão do campo elétrico, né? A gente gastou mais tempo realmente fazendo os exercícios ali, os exemplos, né, que são bem interessantes, e explicando ali algumas coisinhas, entre outras, né? Enfim, bom, não se esqueça que tem a lista de exercícios, a nossa primeira lista de exercícios está lá no Discord. Então entra no nosso Discord e vai lá fazer a lista de exercícios. Você está fazendo esse curso é porque você está interessado em estudar para eletromagnetismo. Então fazer a lista de exercícios é bem interessante. E se você quer ver o gabarito da lista, vire membro, ok? Então, o básico de sempre. Não se esqueça de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada, considere se tornar membro aqui do canal, você tem acesso a conteúdos antecipados, além da solução da lista de exercícios e outras mordomias. Um valeu demais também ajuda aqui o canal e hypem o vídeo, isso ajuda bastante, tá? O hype ele tem ajudado bastante aqui o canal, ok? Dito isso, muito obrigado, bons estudos, bom exercício, tamo junto, Inter!